Bom, Selma, é isso, né? O Coronel Amaro fez um apanhado aí do contexto histórico, eu já comentei esse assunto aqui, só retornando a ele então, o Ben Shapiro, do Daily Wire, esteve lá, né, na fronteira e fez um documentário. E veja, ele conversou com oficiais que estão revoltados, indignados com o governo Biden, né, porque transformou agentes da lei que deveriam estar impedindo a entrada de ilegais em transportadores desses ilegais. Tinha um drone, enquanto o Ben Shapiro estava lá com um desses oficiais, apareceu um drone, ele olhou, isso é do nosso governo? E o oficial explicou, não, isso é do crime organizado, do tráfico de drogas, dos cartéis do México. Ele falou, e por que vocês não abatem? Ele falou, não, para abater um drone desse tem que ir até uma hierarquia do governo que é impossível. Ou seja, o governo Biden amarrou as mãos dos agentes da lei para permitir de forma deliberada a invasão dos Estados Unidos. E está entrando gente, não é só gente honesta em tudo mais que não a entrada ilegal nos Estados Unidos. Está entrando provavelmente núcleos de terroristas, de traficantes, porque a coisa ficou porosa demais. Kamala Harris, numa entrevista essa semana, culpou os republicanos por uma falta de acordo. Mas isso é fake news. Já existem leis prevendo alguma ação que o governo Biden pode fazer na situação das fronteiras. Ele não quer fazer. E ele não quer, obviamente, o custo político, agora que está em evidência. Então, ele tem duas alternativas. Ele vai ter que processar mesmo o estado do Texas para retirar os arames farpados. E, olha, o Texas não tem muito mais que possa fazer, porque se pegar o imigrante legal, tem que entregar para as autoridades federais, que estão coniventes, que são cúmplices dos invasores. Ou ele vai ter que ficar na bravata e, na prática, aquecer que os estados vão proteger ou tentar proteger mais as suas fronteiras, aquilo que é apoiado pela lei do país, pela Constituição e, no caso do Texas, por 25 outros governadores e os dois candidatos que restaram na corrida republicana. Trump se manifestou nas mídias sociais e a Nikki Haley antes já tinha também condenado a gestão Biden por conta disso. Veja, o Biden derrubou logo no começo do governo dele uma medida do Trump que já era ultra eficaz para impedir esse problema que estamos lidando aqui. Ela dizia basicamente o seguinte, aquele que for detido vai aguardar julgamento de asilo, coisa e tal, no México, de onde veio, e não nos Estados Unidos. Como é que acontece hoje para a turma entender? Hoje, o sujeito chega algumas horas e é liberado nos Estados Unidos para voltar numa data tal para julgamento. Quase ninguém volta. Então, na prática, os Estados Unidos estão sendo coniventes com quem quer entrar ilegal no país. Isso o Trump derrubou e, por isso, tinha reduzido tanto o número de imigrantes ilegais. Agora, só para vocês terem noção, foram pegos 600 mil daqueles que passaram pelo filtro. Imagino que não passou, porque as fronteiras são enormes. Lá onde o Ben Shapiro foi, por exemplo, vizinho do Texas, que é a governadora é democrata, nem se fala. Lá está tapete vermelho para imigrante legal. Né? Tem ativistas que foram conversar com as autoridades. As autoridades do governo Biden receberam ativista a favor de abrir e escancarar a fronteira. Né? E depois tiveram que se justificar. Não, a gente conversa com todo mundo. Tem gente lá que ajuda esses ilegais que entram por fora de onde os oficiais têm algum tipo de controle. Repito, um controle que sobre o Joe Biden está parcial, só para carimbar, receber e atuar como Uber desses imigrantes. 600 mil pessoas, mais de 1 milhão a estimativa, de invasores ilegais nos Estados Unidos. De novo, é um número absurdo, é a maior crise sem precedentes nas fronteiras americanas, e o governo Biden, isso é muito importante a turma entender, ele está fazendo isso de maneira deliberada. Ele quer que isso aconteça. Os motivos do coronel Amaro já explicou. Eles têm algum tipo de pretensão de que no futuro esses imigrantes ilegais vão receber anistia e votar no Partido Democrata. É um golpe contra a América. Anselmo, foi muito bem explicado aqui pelos meus colegas o que está acontecendo no Texas, então eu vou fazer um comentário mais normativo. É chegado o momento em que a população do Texas vai ter que decidir se eles querem fazer valer a justiça
ou se eles querem se render completamente a um governo comunista injusto. O governo do Partido Democrata é um governo comunista. Existe uma infiltração comunista no governo americano, no mínimo desde a década de 30. E é isso que o senador McCarthy combatia. Agora, quando chega o Biden, que é aliado de governos comunistas como a própria China, e que está entregando os Estados Unidos na mão de invasores de todos os tipos, vai chegar um momento que vai ter que acontecer aquilo que Thomas Jefferson previu que ia acontecer. O povo vai ter que se rebelar contra o injusto governo do Biden. O governo do Biden está passando por cima da Constituição, afinal o Texas está sendo de fato invadido por cartéis. Essa é uma invasão real, é uma invasão no contexto da guerra irregular, do conflito de quarta geração, então não precisa ter um exército com uma guerra declarada mesmo. Existem aqui elementos irregulares, os cartéis invadindo o Texas. Então deveria se acionar o que está no artigo da Constituição americana, que permite que os estados se defendam e exerçam sua legítima defesa. Além disso, existe as Declaration of the Confederation, os Articles of the Confederation, que foram ratificados em 1777, um ano antes da própria Constituição americana, e que diz que os estados que compõem os Estados Unidos da América são livres, soberanos e independentes. Se eles não puderem exercer a sua legítima defesa, não passaria de bravata. Então, no momento em que o governo federal americano não cumpre a sua função, nós temos no mínimo aqui uma improbidade administrativa. Segundo, colabora com os invasores, um ato de alta traição. E terceiro, passa uma série de regulações e burocracias que impedem os estados de se defender. Claramente, aqui o governo federal fugiu do seu escopo. Ele inverteu completamente a sua desculpa existencial. Lembrando que a desculpa existencial para o governo federal americano era uma aliança militar ad hoc, uma contingência no espaço e no tempo, para enfrentar a opressão do Império Britânico. Mas que os estados sempre tiveram o direito de secessão. Agora o Texas não tem nem o direito de colocar concertina e arame farpado para defender as suas fronteiras contra invasores. Está claro o que está acontecendo. Então nós vamos seguir as determinações injustas de um governo tirânico ou vamos voltar aos princípios de direito natural que fundamentaram a construção do direito nos Estados Unidos? Esse é o dilema agora. O dilema do ponto de vista moral, para mim, é muito fácil de resolver. Quem tem razão é o governo do Texas. E do ponto de vista físico, prático, nós temos uma questão nos Estados Unidos muito interessante. As guardas nacionais nos Estados Unidos, apesar de serem um componente do exército americano, elas ficam sob a autoridade do governador. E por isso que a Guarda Nacional do Texas está cumprindo bem o seu papel. Olha como é importante a descentralização de forças. Agora resta ao povo texano assumir o seu papel de salvaguardar a liberdade na América. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.